Por que os escritórios de contabilidade estão fechando e outros estão ficando milionários? Tem escritório contábil fechando e tem escritório contábil vendendo carteira. E tem contador desistindo. Tem empresário contábil cansado, sobrecarregado e sem margem. Mas ao mesmo tempo tem escritório crescendo, comprando carteira, aumentando o ticket, contratando equipe, investindo em marketing, criando novos serviços. Isso mesmo. E cada vez vai ficando mais forte. Então a pergunta é, por que alguns escritórios de contabilidade estão fechando enquanto outros estão ficando milionários? Sabem dizer? Olha só, gente, a resposta não é sorte, não é apenas tamanho, não é apenas localização, e não é porque alguns têm mais tempo de mercado. A diferença está em como cada escritório está se preparando para o novo jogo da contabilidade. Porque a contabilidade mudou, o cliente mudou, a tecnologia mudou, a fiscalização mudou, a forma de vender, gente, mudou, a forma de entregar mudou. E o problema é que muitos escritórios ainda continuam operando como se estivesse em outra década. E quando o mercado muda, quem não muda junto começa a sofrer. E hoje eu quero te mostrar uma forma direta por que alguns escritórios estão ficando para trás e por que outros estão construindo empresas contábeis cada vez mais valiosas e vendendo muito bem a sua carteira. Vamos direto ao ponto. O primeiro motivo pelo qual muitos escritórios estão fechando é simples, gente. Eles ainda vendem contabilidade como obrigação. Fazemos folha, fazemos fiscal, fazemos contábil, entregamos guias, cumprimos prazos, cuidamos das obrigações. Olha só isso. Isso é importante, mas isso não é mais suficiente para diferenciar hoje um escritório de contabilidade. Por quê, Marta? Porque para o empresário, muitas vezes tudo isso aparece igual. Ele olha para um escritório, ele olha para outro escritório, ouve as mesmas promessas, vê os mesmos serviços e aí ele vai fazer o quê? Comparar preço. E quando o escritório entra na guerra de preço, gente, a margem vai diminuir, a equipe fica sobrecarregada, o atendimento piora, o dono trabalha mais, o lucro desaparece e a contabilidade vira o quê? Um negócio pesado. Agora, os escritórios que estão crescendo entenderam outra coisa. Eles não vendem apenas obrigações, eles vendem clareza, segurança, organização, redução de risco, tomada de decisão, crescimento mais estruturado. Eles mostram para o empresário que contabilidade não é só cumprir prazo, é proteger o negócio, é orientar, é antecipar problemas, é traduzir números, é ajudar o cliente a decidir melhor. Essa é a primeira diferença. O escritório que vende tarefa briga por preço sempre. O escritório que vende valor constrói margem. E o segundo motivo é que muitos escritórios não sabem escolher cliente. E aqui está uma verdade que dói muito. Nem todo cliente é bom para o seu escritório, sabia disso? Tem cliente que paga pouco e exige muito. Tem cliente que manda documento atrasado. Tem cliente que não respeita processo. Tem cliente que quer atendimento imediato para tudo. Tem cliente que não valoriza a orientação. Tem cliente que só procura o contador quando o problema já virou um grande incêndio. E muitos escritórios aceitam esse tipo de cliente, porque precisa o quê? Faturar. Só que esse faturamento vem em custo escondido, custo de equipe, custo de retrabalho, custo de desgaste, custo de risco, custo emocional, custo de tempo e no fim o escritório cresce em número de clientes, mas não cresce em lucro. Os escritórios que estão ficando milionários, gente, entende que carteira boa vale mais do que carteira grande. Eles olharam para a margem, olharam para o perfil, olharam para o potencial, olham para a recorrência, olham para a capacidade de pagar mais, olham para alinhamento com a operação. Eles não querem qualquer cliente, eles querem o cliente certo. Porque cliente errado, gente, ocupa espaço de cliente bom. E escritório que aceita tudo não constrói posicionamento, constrói dependência. O terceiro motivo é, muitos escritórios pararam no tempo, e parar no tempo não significa apenas usar sistema antigo. Parar no tempo é continuar com a mesma mentalidade, a mesma forma de atender, a mesma forma de vender, a mesma forma de precificar, a mesma forma de organizar a equipe, a mesma forma de se comunicar, a mesma forma de lidar com o cliente, a mesma forma de reagir aos problemas. Tem escritório que ainda depende de memória, de WhatsApp,
desorganizado, de planilha solta, de tarefa sem responsável, de atendimento sem padrão, de processo que só uma pessoa sabe fazer, de informação que fica na cabeça do dono. E isso é muito perigoso, porque quanto mais complexa fica a contabilidade, mais caro fica operar no improviso. O improviso, gente, gera erro, o erro gera multa, multa gera conflito, conflito gera perda de cliente, perda de cliente gera instabilidade, e instabilidade enfraquece o escritório. Os escritórios que crescem fazem ao contrário, eles criam processo, padronizam atendimento, treinam equipe, organizam prazos, usam tecnologia, medem indicadores, mapeiam gargalos, reduzem retrabalho. Eles sabem crescer, não é apenas vender mais, é entregar melhor sem depender do dono para tudo. Porque se tudo depende do dono, o escritório não é uma empresa, é uma operação presa em uma pessoa. E isso, gente, tem um limite. E o quarto motivo é: muitos escritórios estão ignorando a tecnologia. E aqui eu preciso ser muito clara contigo. Tecnologia não é mais diferencial, é requisito. O cliente está mais digital, o mercado está mais rápido, a fiscalização hoje está mais integrada, as informações circulam com mais velocidade, as ferramentas estão ficando mais acessíveis, a inteligência artificial está mudando a forma como as tarefas são feitas e o escritório que ignora isso começa a ficar caro, lento e vulnerável. Mas atenção, usar tecnologia não significa comprar qualquer sistema, não significa sair automatizando tudo, sem estratégia, não significa colocar robô para resolver relacionamento. Tecnologia precisa servir ao negócio, ela precisa reduzir retrabalho, aumentar controle, melhorar a comunicação, diminuir erro, ganhar produtividade, ajudar na análise, facilitar a gestão, liberar tempo para a equipe para tarefas de alto valor. Um problema é que muitos escritórios ainda usam tecnologia apenas como obrigação. Usam o sistema contábil no básico, não exploram os relatórios, não integram os processos, não automatizam tarefas repetitivas, não analisam dados, não usam a ferramenta para melhor decisão. Enquanto isso, outros escritórios estão usando tecnologia para ganhar escala. E escala com processo, gente, gera lucro. Escala sem processo gera caos. Essa é a diferença. O quinto motivo é: muitos escritórios não sabem vender. Eles dependem de indicação, dependem de cliente antigo, dependem de oportunidades que aparecem, depende de relacionamento informal, depende da sorte. E quando o mercado aperta, a carteira começa o quê? A encolher. O cliente sai, outro pede desconto, outro atrasa, outro fecha a empresa, outro migra para uma solução mais barata e o escritório percebe que não tem máquina comercial, não tem posicionamento, não tem conteúdo, não tem abordagem, não tem proposta forte, não tem follow-up, não tem processo de vendas. Agora o escritório que cresce trata a venda como área estratégica. Eles sabem quem querem atrair, sabem qual dor resolvem, produzem conteúdo com intenção, usam presença digital para gerar confiança, criam propostas conectadas com a dor do cliente, treinam a equipe para conduzir conversas, acompanham oportunidades, medem conversão, ajustam o discurso. Eles não esperam o mercado valorizar a contabilidade, eles constroem essa percepção, porque valor não se explica sozinho, valor precisa ser comunicado. Se o cliente não entende a diferença entre você e o escritório mais barato, ele escolhe sempre o mais barato. E a culpa não é só do cliente, não. A culpa também é de uma comunicação fraca. O sexto motivo é: muitos escritórios confundem crescimento com sobrevivência. Sobrevivência é pagar as contas do mês. Crescimento é construir uma empresa mais forte. Sobrevivência é aceitar qualquer cliente para fechar caixa. Crescimento é escolher clientes que aumentam margem. Sobrevivência é resolver urgência do dia inteiro. Crescimento é criar processo para a urgência diminuir. Sobrevivência é o dono apagar incêndio. Crescimento é o dono liderar a estratégia. Sobrevivência é faturar mais e continuar sem lucro. Crescimento é faturar com margem, previsibilidade e controle. Muitos escritórios estão sobrevivendo há muitos anos, só que confundiram isso com estabilidade. E quando o mercado muda, essa falsa estabilidade desaparece. O escritório percebe que não tem reserva, não tem equipe preparada, não tem marca forte, não tem venda previsível, não tem tecnologia, não tem processo, não tem posicionamento, e aí vem a sensação de que a contabilidade não dá mais dinheiro. Mas na verdade o modelo daquele escritório é que deixou de funcionar. A contabilidade continua dando dinheiro, mas não para quem opera do mesmo jeito de sempre. O sétimo motivo é: os escritórios que estão crescendo entenderam o valor de uma carteira contábil. Uma carteira de clientes recorrente é um ativo. Quando ela é bem construída,
ela tem valor, tem previsibilidade, tem receita mensal, tem possibilidade de expansão, tem possibilidade de novos serviços, tem relação de longo prazo, tem dados, tem confiança, mas nem toda carteira vale a mesma coisa. Uma carteira cheia de clientes ruins, baratos, inadimplentes e desalinhados não é um ativo. Não é um ativo forte, gente. É um problema acumulado. Agora, uma carteira com clientes bons, contratos saudáveis, margens, processo e recorrência tem valor real. Por isso, alguns escritórios estão comprando carteiras, porque eles sabem que com processo, tecnologia e gestão, conseguem absorver clientes e aumentar o valor. Enquanto um montador cansado olha para a carteira e vê problema, outro empresário olha para a mesma carteira e vê oportunidade. Essa é uma diferença de visão. Um enxerga peso, o outro enxerga ativo. E essa diferença pode valer muito dinheiro. O oitavo motivo é: muitos empresários contábeis ainda pensam como técnicos, não como donos. O técnico pensa, eu preciso fazer. O dono pensa, como eu construo uma empresa que entrega com qualidade sem depender de mim para tudo. O técnico pensa, preciso atender cliente agora. O dono pensa, qual processo evita esse tipo de urgência? O técnico pensa, preciso fechar mais um contrato. O dono pensa, esse contrato tem margem, perfil e potencial? O técnico pensa, vou resolver. O dono pensa, quem é responsável por resolver e qual padrão deve ser seguido? Essa mudança de mentalidade, gente, é decisiva, porque a contabilidade está ficando complexa demais para ser tocada apenas na força do dono. O dono precisa liderar, não apenas executar. Precisa olhar para os números do próprio escritório, margem, ticket médio, custo por cliente, capacidade produtiva, retenção, inadimplência, conversão comercial, eficiência operacional, satisfação do cliente. Sem isso, o escritório fica vulnerável e vulnerabilidade no novo mercado custa muito caro. Agora deixa eu te mostrar a diferença prática entre os escritórios que estão fechando e os que estão ficando milionários. O escritório que está fechando vende obrigação. O escritório que está crescendo vende valor. O escritório que está fechando aceita qualquer cliente. O escritório que está crescendo escolhe carteira. O escritório que está fechando vive no improviso. O escritório que está crescendo cria processo. O escritório que está fechando ignora a tecnologia. O que está crescendo usa a tecnologia para ganhar produtividade. O escritório que está fechando depende só de indicação. O que está crescendo tem estratégia comercial. O escritório que está fechando reclama do mercado. O que está crescendo estuda o mercado. O escritório que está fechando só vê risco. O que está crescendo vê risco e oportunidade. O escritório que está fechando trabalha como técnico. Que está crescendo, pensa como empresário. Essa é a diferença. Não é que o mercado existe para uns e outros mercado existe para outros. O mercado é o mesmo. A postura é que muda e a preparação também. Agora um alerta. Se o seu escritório ainda depende de cliente barato, processo frágil, equipe sobrecarregada, dono centralizador e venda por indicação, você precisa agir. Não amanhã, gente, agora, porque o mercado não vai esperar você se sentir pronto. As mudanças já estão acontecendo. E quem demora demais para se adaptar, começa a perder valor. Perde cliente bom, perde margem, perde equipe, perde tempo, perde energia e no fim acaba perdendo a carteira por cansaço, não por estratégia. E existe uma diferença enorme entre vender uma empresa porque ela tem valor e vender uma carteira porque você não aguenta mais. A primeira situação é a decisão empresarial. A segunda é a saída de emergência. O objetivo não é assustar você, é te fazer acordar, porque ainda dá tempo de construir um escritório mais forte, mas isso exige decisão. Você precisa decidir qual jogo que você quer jogar, o jogo da contabilidade barata, reativa e operacional ou o jogo da contabilidade posicionada, lucrativa e estratégica. Se você quer jogar o segundo jogo, comece por 5 movimentos. Primeiro, revise sua carteira. Quais clientes dão lucro? Quais clientes dão prejuízo? Quais clientes consomem mais do que pagam? Quais têm potencial de crescimento? Quais precisam ser reposicionados? Segundo, reorganize a sua operação. Mapeie os processos, defina responsáveis, crie padrões, reduza retrabalho, use tecnologia para ganhar controle. Terceiro, reposicione sua comunicação. Pare de falar apenas de obrigação. Fale de risco, clareza, decisão, crescimento e segurança. Quarto, estruture vendas. Tem abordagem, diagnóstico, proposta, follow-up, metas comerciais.
Quinto, pense como dono, olhe para a margem, equipe, processo, tecnologia, ticket médio, retenção, expansão de serviço, valor de carteira. Esses 5 movimentos não resolvem tudo em uma semana, mas eles mudam a direção. E direção importa, porque um escritório pode estar pequeno hoje e estar construindo o caminho certo. Assim como o escritório pode estar grande hoje e estar caminhando para quebrar. Tamanho não garante, gente, futuro. Gestão garante futuro. Posicionamento garante futuro. Adaptação garante futuro. Agora, para fechar, guarda isso. A contabilidade não está acabando. O que está acabando é um jeito antigo de fazer contabilidade. Está acabando o escritório que aceita qualquer cliente. Está acabando o escritório que vende só obrigação. Está acabando o escritório que não controla processo. Está acabando o escritório que não comunica valor. Está acabando o escritório que ignora tecnologia. Está acabando o escritório que depende de dono para tudo. Mas a contabilidade bem posicionada está ficando mais valiosa. A contabilidade que orienta, que reduz risco, que gera clareza, que usa tecnologia, que tem processo, que vende bem, que escolhe cliente, que pensa como empresa. Essa contabilidade tem futuro e pode gerar muito dinheiro. A pergunta é, de que lado você quer estar? Do lado dos escritórios que estão cansados, perdendo margem e pensando em vender a carteira? Ou do lado dos escritórios que estão se estruturando para crescer, comprar, consolidar e aumentar valor? A escolha começa agora. Se você é empresário contábil e quer preparar seu escritório para esse novo momento, vender com mais valor, atrair clientes melhores e construir uma operação mais lucrativa, conheça a nossa mentoria de vendas para contadores. Nela você aprende a se posicionar, a estruturar sua abordagem comercial, melhorar suas propostas e vender serviços contábeis com mais estratégia. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo a palavra virada e eu vou saber que você quer mais conteúdos práticos sobre crescimento, vendas e posicionamento para escritórios de contabilidade. Se inscreva no canal, acompanhe os próximos vídeos. Vem comigo. Tchau, tchau.